Boa noite, ou bom dia, se for bom dia, né? Iniciando aqui a explicação sobre controlador PID, né? Para o grupo Maracatronics, dentro da para aplicar no carrinho seguidor de linha, mas de todo modo serve para todos os casos, tá? Então vamos pegar aqui o caso geral, né? O PD, o que é o PD? Então é o caso geral da realimentação, certo? Onde você tem um sistema A com determinada resposta, e aí você faz a medição da saída desse sistema. Então vou chamar esse sistema aqui a resposta desse sistema A. Você faz uma medição dessa saída e realimenta isso junto com a sua entrada e subtraindo, né? Então chamada realimentação negativa, né? De modo que o sinal de erro é o sinal de entrada menos esse sinal medido, né? E quando se resolve esse sistema, né, considerando que a relação entre saída e erro é A, e a relação entre esse sinal realimentado e a saída, né, esse sinal realimentado é beta vezes a saída, né, a relação entre a saída e a entrada fica então, né, A sobre 1 mais beta A, o que ganha sua principal utilidade quando você coloca o beta A muito maior do que 1, que isso aqui simplifica para 1 sobre beta. Esse é o princípio básico do sistema realimentado. No caso, em automação e controle, né, então normalmente você tem alguns nomes aí, né, que aí você pega o seu sistema que você quer controlar, está sujeito a alguns distúrbios, né, por isso você também faz a realimentação, né. Aí você pega a saída dele e você mede por um instrumento de medida, gera a sua variável de medida que você realimenta aqui. Quando você faz essa realimentação e você tem esse beta A muito maior do que 1, que isso aqui fica basicamente 1 sobre beta, significa dizer, né, que a relação entre a entrada e a saída é 1 sobre beta, então aqui você vai ter beta vezes a saída, é a entrada de volta, então esse menos esse, o erro fica zero, praticamente zero, muito pequeno. Essa é a ideia. Então você quer controlar alguma coisa, seja com um sistema de automação, o nível de água de um tanque, a pressão um determinado reservatório, a temperatura de um líquido, enfim, né? Aí você vai determinar esse set point aqui e você vai realimentar seu sistema, né, através aqui da sua medição da sua saída, certo? Então a sua saída está a variável que você quer pegar, então você vai pegar aqui a variável medida e pegar o seu set point e subtrair. Então aqui você vai ter o erro, né, que é isso aqui, o set point é o valor que você quer e aqui o valor que você teve. Então isso aqui é o erro, e aí você passa pelo seu controlador para gerar a variável que você vai atuar no seu sistema, a variável controlada, certo? Então pode ser, no caso de um nível de água num tanque, pode ser a abertura da válvula de entrada de água, por exemplo, né? E para manter isso aqui, né, a saída no valor que você colocou aqui no seu set point, né? Os distúrbios aí são vários, né? Abertura de válvula de saída, enfim, né? O que for o caso. Especificamente para a gente, né? A gente vai ter o carrinho seguidor de linha, então a gente vai querer que ele fique no centro da linha, né? E no caso específico estamos analisando o controlador PID, né? Então esse controlador PID ele vai pegar o erro entre a posição que a gente pegou da linha em relação ao carro, né, os sensores lá na frente do carrinho, e comparando com o centro da linha a gente vai ter o erro ali do carrinho, e o nosso controlador vai definir então o valor do PWM dos motores, né, para
acionar o carrinho, que é o nosso sistema nesse caso, e gerar a posição que ele vai querer, que a gente vai querer, certo? Os distúrbios aqui são de cara a variação da posição da linha, né? Então se a gente tiver aqui, né, a linha fazendo o traçado lá que ele tem que seguir, né? Isso aí vai agir como distúrbio aí no seu controlador. E aqui eu botei já diretamente PID, porque é o controlador que a gente vai dar uma olhada aqui agora, certo? Então basicamente é essa a ideia. Quando a gente faz isso aqui e esse sistema daqui, esse ganho daqui para cá é grande, é muito maior do que 1, então esse erro fica praticamente zero. Então esse ponto, né, que é a ideia, né, quando esse ganho é muito maior do que 1, você tem a realimentação, esse erro cai para próximo de zero e esse ponto fica seguindo esse, né? Então justamente a linha em relação ao carro vai ficar lá no centro do carro, né? Que é o que a gente quer, para o carrinho seguir a linha, né, para definir a posição dele, ok? Tá? O PID, né, então esse controlador nada mais é a saída dele, chamei aqui de Y em função da entrada, né? Simplesmente você pegar uma componente proporcional, aquela entrada dele, uma componente integral proporcional, que multiplica pela integral do sinal de entrada no tempo, e uma componente multiplica a derivada do sinal de entrada no tempo. Então, componente proporcional, P, componente integral, e componente derivativa, D, certo? Ou em S, se você fizer a transformada de Laplace, a saída é para você Kp vezes U, mais Ki sobre S vezes U, mais SKD vezes U, né? Mas que é só a descrição disso aqui, simplificado, estou tirando aqui o valor inicial, enfim, né? Na descrição disso aqui em S, né? E por que esses três componentes, certo? Então isso aqui é um mecanismo intuitivo para você fazer esse controle, né? Por quê? Porque cada um desses componentes vão ter um efeito. Então se a gente pegar um controle puramente proporcional ali, certo? Então esse controle proporcional vai aproximar a saída ao valor desejado. Então eu vou abrir aqui uma simulação desse sistema. Então aqui eu tenho um sistema realimentado, né, com os parâmetros proporcional, integral, derivativo, certo? O valor do sistema sem a realimentação é esse aqui, o chamado sistema em malha aberta sem um controlador, é esse aqui. Então isso aqui é a resposta ao passo, ao degrau de um sistema. Então eu peguei o set point, estava aqui em 0, no tempo 0 esse set point subiu aqui para 1, estabilizou. Esse sistema tem um ganho naturalmente em resposta, só o sistema sem um controlador, né, de 0,05. Certo? Quando a gente realimenta, se eu boto aqui, eu botei aqui integral e derivativo em 0 para ver só o efeito do ganho proporcional. Um ganho proporcional de 1 é nada, né? Então é uma realimentação sem basicamente um controlador, né? Então, como o ganho é muito menor que 1, na verdade o seu ganho cai um pouquinho desse sistema realimentado, e muito pouco, aí você não tem praticamente mudança aqui. Isso aqui é a resposta de frequência nos polos desse sistema. Isso aqui é um sistema de segunda ordem simples, né? Dá para ver que dele sem realimentação dá uma resposta subamortecida, então é um sistema fácil de controlar. O objetivo da gente é fazer com que essa resposta daqui, como isso aqui é a resposta ao degrau, é um sistema puramente teórico, para facilitar, né? Então o meu degrau ele vai de 0 a 1, então eu quero que o meu sistema realimentado, que é esse traço mais grosso aqui, ele vá para 1, estabilize 1, né? Isso acontece se aqui nessa equação, como eu estou com um sistema puramente proporcional, se esse beta vezes A for muito maior do que 1, então isso aqui simplifica para 1 sobre beta, né? Essa relação entre a saída e a entrada fica 1 sobre beta. Então se eu pegar a saída, multiplica aqui pela medição aqui da beta de novo, então eu vou ter aqui o erro de 0 basicamente, né? Minha entrada vai ficar igual ao valor da saída, certo? Essa é a ideia.
Então, a princípio, a gente tem que aumentar esse beta para ter essa resposta, certo? Então, isso, não aumentar o beta não, aumentar o A, na verdade, porque a gente está com o controlador na malha de cima, né? O controlador está aqui ligado justamente diretamente com o sistema, para eu definir esse set point ficar na mesma medida da variável que eu quero aqui na saída, né? Essa é a ideia desse controlador, tá aqui e não aqui na malha de realimentação. Ok, então se a gente pegar esse proporcional e aumentar, então vou aumentar aqui só um pouquinho. Ops. Pronto, foi para 2.3. Opa, o negócio já subiu bastante aqui, né? Então quanto mais eu aumento esse ganho do controlador proporcional, eu aumento o meu ganho aqui em baixa frequência do meu sistema, né? E vou me aproximando da resposta desejada, né? Se eu colocar aqui 71, olha aqui, eu já cheguei aqui em 0,8, meu objetivo é chegar em 1. Só que aí começa a acontecer o seguinte, que dá para analisar fazendo a relação da resposta em frequência, por isso que está aqui, do sistema, com a resposta ao degrau. Quando eu faço essa realimentação e eu vou aumentando esse ganho proporcional, os polos dos meus sistemas eles vão juntando aqui, né? Então o meu sistema em aberto estava desse jeito, ele realimentado agora, ele vai dar, os polos vão se juntar mais, você veja que ele cai mais rápido do que 45 dB por década, e dá esse pico aqui na resposta em frequência, e isso na resposta no tempo dá esse overshoot aqui, essa resposta maior do que o necessário. Ele sobe muito rapidamente, como se ele não tivesse tempo de estabilizar nesse ponto, né? Dá esse overshoot. A resposta, né, é subamortecida, né, chamada, né? E aí o ganho do proporcional, quanto mais eu aumento isso aqui, mais esse efeito aparece, tá vendo? Então, ó, quanto mais eu aumento o ganho do proporcional, mais o ganho do circuito realimentado como um todo, o ganho dessa malha fechada aqui, mais fica muito maior do que 1, e aí a minha saída vai seguindo minha entrada, o meu set point, certo? Mas, ao mesmo tempo, o sistema vai ficando mais instável, porque os meus polos vão ficando mais juntos aqui, ele vai gerando, né? Quem já estudou isso aí, vai gerando polos complexos conjugados que dão essa resposta oscilatória daqui, tá? Esse sistema é muito bem comportado, certo? Então ele nunca vai ter uma oscilação pura, mas se a gente aumentar isso aqui bastante, tá aqui 400, ele vai ter umas rodadas aí de infelizmente ele pega os valores intermediários do negócio, mas quando ele estabilizar aqui a gente vai ver, o ganho vai se aproximando de 1, o resultado final aqui vai se aproximando de 1, então vou ter uma diferença menor entre o valor final e o valor que eu quero, né? Esse 1 no meu caso vai estar representando meu set point, só que esse overshoot vai aumentando, isso aqui vai ficando cada vez mais estável. Num sistema menos comportado, um sistema com mais polos naturalmente, isso pode gerar uma oscilação, meu sistema pode oscilar, ficar instável, certo? Então basicamente o meu controle proporcional tem esse característica, né? Eu vou aproximar a saída do meu valor desejado, né? Mas eu sempre vou ter esse desvio em relação ao valor desejado, esse chamado offset, mas valores altos levam à estabilidade, então eu não consigo aumentar totalmente o controle proporcional, né, porque o meu sistema fica instável. Veja que ele sobe bem mais rápido do que aqui, né, já para o valor final, mas dá essa instabilidade e, né, depois estabiliza com esse erro, certo? Se eu aumentar ainda mais esse valor do proporcional, posso botar isso aqui, bom, vou chegar aqui até, tá aqui um máximo de 4.000 para exagerar. Ups.
Olha aí, então já tem um overshoot gigantesco aqui. Como eu disse, esse sistema especificamente ele só tem 2 polos, é bem comportado, a resposta em malha aberta, então ele não dá uma resposta puramente oscilatória, né? Mas aqui já é uma resposta muito ruim para a grande maioria dos sistemas, né? Isso aqui, se fosse o seguidor de linha, eu quero que ele vá para a linha e ele, em vez de chegar na linha, ele vai para quase o dobro da distância que a linha está, o dobro da distância que ele deveria mexer até ele voltar para a posição da linha. Isso não é adequado. E veja que aqui ele está se aproximando muito próximo do 1 mesmo, né? Ainda tem um mínimo offset aqui, mas nessa escala a gente não consegue ver. Mas, né, deixa a desejar, né? Quanto menor eu coloco, mais esse offset fica maior, menos estável ele fica, né? Então esse é o problema do controle puramente proporcional. Em alguns casos você consegue agir só com esse proporcional, em outros casos infelizmente não dá, né? E aí surgem esses outros. Se eu pegar aqui, o que é que eu estou fazendo com esse controle proporcional, né? Então estou pegando a posição, vou pegar aqui um caso mais genérico aqui, a minha saída do meu sistema, o que eu quero mexer, minha variável medida, estou medindo ela, então quero essa variável que ela fique nesse valor do set point. Não tá, eu calculo, faço a subtração desses dois, calculo o erro, multiplico esse erro pelo KP, no controle puramente proporcional, e esse ganho eu coloco na minha variável controlada, na minha variável de entrada do meu sistema, para forçar meu sistema a chegar naquela saída. Essa é a ideia, certo? E aí, por que isso aqui oscila? Porque o meu sistema tem uma constante de tempo, ele demora para reagir. Se esse ganho fica muito grande, aí eu quero chegar em 1. Aí eu dou um ganho muito grande aqui, coloca 100. Aí esse 100, quando ele age no sistema, vai ter uma constante de tempo para ele gerar. Você veja que o sistema tem malha aberta. Ele tem esse tempo aqui constante, ele não vai para o valor final imediatamente, né? Então, no tempo que o sistema demora para responder, né, isso aqui ainda está mandando ele acionar ainda mais. Quando eu meço que ele está no ponto correto, que esse erro cai para 0, o meu sistema ainda está com aquela inércia e ele passa do ponto, por isso que ele sobe, dá aquela oscilação, tá? E tem esse problema do offset, que isso vai acontecer quando eu tornar esse ganho grande, que é quando eu consigo diminuir o erro entre o set point e a variável medida depois que ele estabiliza, mas não antes. E aí, o controle, então, o outro etapa, controle integral, puramente integral. Então, no controle integral, eu vou pegar, em vez de eu trabalhar com o erro, para zerar o erro, então eu vou integrar o erro e aplicar o KI. Eu vou trabalhar para zerar a integral do erro. Se eu trabalho para zerar a integral do erro, então vamos botar aqui o controle integral. Vou botar ele aqui só 1 por enquanto. E zerar o proporcional para a gente ficar ele puramente proporcional. Olha o que acontece. Então, sem controle proporcional, com controle integral em 1, certo? Então, o controle integral, né, ele vai modificar aqui o formato resposta de frequência disso aqui bastante, e ele vai ter um ganho aqui 0 dB, tá vendo? Que é justamente o valor 1, né? Na frequência 0, né? Em baixas frequências, certo? Isso faz com que meu sistema, né, eu vou integrando, é justamente aquilo, eu tenho o meu erro, eu vou integrando o meu erro até que esse erro chegue em 0. Aí, opa, legal, isso aqui vai fazer então com que minha saída suba até aquele 1 rapidamente. Então, se eu aumentar isso aqui para 10, olha que legal. Então ele vem bem mais lento do que o sistema normal. Aí essa situação aqui, ó, ele vai e ele estabiliza no 1. Por que ele estabiliza no 1? Porque ele vai integrando o erro, né, e vai chegando no valor que dá que a integral do erro fica 0, né?
Pô, mas aqui ele está demorando muito para chegar lá no. Está muito mais lento do que o meu sistema em malha aberta, dá para perceber aqui. Ok, vamos aumentar esse valor, vamos botar 100 agora. Olha o que aconteceu. Está oscilando muito mais do que o controle puramente proporcional. Veja que ele estabiliza aqui no 1, mas você tem essa componente oscilatória, né? Se eu aumentar isso aqui bastante, acho que vai até 500 do jeito que eu botei, vamos botar 400 aqui, só para ver. E aqui, então ele está oscilando até em torno do zero aqui mesmo, de forma muito grande. Então esse aqui estabilizou lá no 0,2 e ele está uma oscilação instável, está oscilando cada vez mais, esse sistema não vai se aguentar, certo? Então esse caso do integral ele gera uma oscilação muito pior do que o caso do proporcional. Então ele resolve o problema do offset. Olha, consegui aqui em 200, eu consegui justamente o valor do integral, que ele dá uma oscilação praticamente estável aqui. Olha que desgraça, eu quero que meus... No caso do carrinho, eu queria que meu carrinho ficasse seguindo na linha e ele fica balançando em volta da linha, né? É esse pico aqui na frequência, então ele está oscilando justamente nessa frequência daqui, né? Então 4 radianos por segundo aqui nesse sistema de exemplo, né? Então esse é o problema do integral. Vamos tentar botar um valor intermediário aqui, que eu queria ver se com essa frequência eu não vou conseguir só se aumentasse o tempo, né? Eu consigo estabilizar ele aqui no 1 depois de um tempo, pagando tempo, mas aí, veja só, ele demora muito para estabilizar. Esse é um problema do integral, certo? Então eu vou diminuir o erro, eu vou diminuir na verdade a integral do erro quando eu aplico esse controle puramente integral, mas ele fica muito mais instável do que eu gostaria. Justamente por quê? Porque quando eu estou aqui, aí eu estou, minha resposta no sistema seria essa. Aí ele começa, ele deveria ir para 1. Estou com um erro aqui. Inicialmente, olha, você veja que ele começa sem responder. Porque inicialmente a integral dá 0, vezes o KI que for, vai dar 0. Mas essa integral, com a medida do tempo, vai aumentando esse erro. E aí ele vai respondendo. Quando ele chega em 1, eu estou já com a integral do erro um valor meio alto. Eu estou com um ganho meio alto, minha saída meio alta para responder a isso, certo? Meu sistema não responde tão rapidamente, certo? Então ele dá esse overshoot nessa região daqui. O meu erro vai ficar negativo, vai ficando. Então a integral do erro está positiva. Aqui eu fico com um erro negativo, né? Porque é o meu set point menos esse valor de saída, né? Fica negativo. Aí eu vou integrando esse erro negativo, aí ele vai estabilizando, volta para cá e, né, gera essa oscilação por conta da integral. Ele resolve o problema do offset, mas gera um resultado mais instável, né? Esse é o ganho puramente integral, certo? Pô, se o integral é mais instável do que o proporcional, a ideia do derivativo, então, é que ele seja mais estável. Só chutando aqui, né? Mas, de fato, assim o é, né? O controle derivativo, então, se a gente pegar a equação aqui, Kp vezes U, né? Ki vezes u dt, isso aqui é a constante integral, e Kd vezes ddt de U, então, a constante derivativa. Controle puramente derivativo, que eu consigo se eu fizer Ki igual a 0, Kp igual a 0, Kd igual a 1. Então, vamos colocar aqui. Botar esse aqui em 1 primeiro e zerar o integral. Eu vou agir esse KD na derivada da minha entrada, na derivada, no caso do meu sistema aqui, do meu sinal de erro, certo? Então, se eu tiver um erro variando, esse controlador vai agir para gerar uma situação. Se o meu erro estiver estável, mesmo que ele seja grande, a derivada desse erro vai ser 0 e o meu controlador derivativo não vai fazer nada, certo? Então,
isso vai gerar esse comportamento daqui. Então, derivativo aqui puro, só com a constante 1. Então, no primeiro momento, eu dou meu set point, vai de 0 até 1. O meu erro fica grande, eu tenho essa derivada do erro, eu tenho subida, como o meu derivada do erro é grande, eu tenho essa subida do controlador. Então, meu sistema vem até aqui, né? Essa demora para ele subir até aqui é causada pelo atraso do sistema mesmo, certo? Mas depois, né, aí o meu sistema estabilizou aqui, minha derivada do sistema é 0, né? Aí isso aqui é a inércia dele que vai fazer, ele vai cair para 0. Se eu aumentar esse sistema derivativo, ele sempre vai ter esse problema. Ele vai cair para 0 depois de um tempo, vai subir. Então a resposta ao degrau, a resposta imediata é muito rápida, ele tende a estabilizar o sistema, mas uma vez que você não tem mais variação na entrada do sistema ou no distúrbio, que a gente não está simulando aqui exatamente, né, ele vai ficar caindo lá para 0, certo? Então, puro derivativo, ele não tem razão de existir, certo? Mas ele funciona para você diminuir as oscilações do meu sistema, certo? Então aqui tá, quando eu pego o meu proporcional com o derivativo agora, então se eu boto aqui, vou botar aqui 493 aqui no ganho proporcional, ele vai dar aquela oscilada. Deixa só ele calcular os valores intermediários daqui da minha mexida aqui no derivativo para 0, certo? Então aqui seria o ganho puramente proporcional. Isso aqui vai gerar um picozinho aqui que dá esse overshoot na resposta no tempo e vai dar uma oscilada e tem essa diferença aqui antes de chegar em 1. Se eu aumento o derivativo agora, olha o que é que ele fez. Então, meu sistema aqui, a minha saída está subindo rapidamente para chegar numa minha derivada do erro. Foi muito grande, o meu derivativo dá uma resposta muito forte para o meu sistema se mexer rapidamente, certo? Aí o meu sistema corre. Depois ele tende a estabilizar o sistema, só que quando o meu sistema estabiliza, meu erro fica constante e o meu controle derivativo para de funcionar. Ele vai ter o mesmo problema do controle proporcional, né? Só para deixar mais claro, deixa eu aumentar o proporcional aqui bastante, 1602, eu tenho esse pico, posso aumentar esse derivativo aqui para ver se diminui isso aqui, e ainda está pequeno, 34, mas olha só, sem derivativo, praticamente no zero aqui, 1.1, ele vai oscilar bastante, daí se houver chute forte, ele vai oscilar bastante. Se eu aumento esse controle derivativo, ele tende a diminuir essa oscilação, né? Então, por exemplo, se isso aqui for suficiente para você, você tem uma resposta aqui, ó, bem rápida, pequeno overshoot, estabilizou, está estabilizando muito próximo do valor de set point. Mas, mesmo sendo proporcional, esse muito próximo não é totalmente próximo. Então, você pode pegar e fazer para zerar esse proporcional que a gente teria aqui. Deixa eu deixar esse erro mais claro com proporcional menor. Pronto, aqui ó, que está claro o erro do offset. Ele estabilizou muito rápido, eu tirei aquela oscilação com o controle derivativo, mas eu ainda tenho esse erro. Para diminuir esse erro, aí você acrescenta o controle integral. Aí o controle integral, ó, quando eu boto ele pequeno, vejo o que ele está fazendo. Nesse primeiro momento, o controle integral pequeno, ele vai demorar para agir. Nesse primeiro momento está agindo o derivativo, simplesmente porque no começo eu tenho uma resposta ao degrau, então o derivativo age rápido logo no comecinho aqui. Depois, o controle proporcional e o integral vai fazer com que isso aqui lentamente chegue a 1. Né? E aí é a questão de você ajustar esses parâmetros. Se eu aumentar esse integral, mais ele se ajusta próximo do 1 e mais rapidamente ele se ajusta. Se eu aumentar demais o integral, eu vou ter o mesmo problema de que... Ver se ele oscila aqui. Como eu estou com um integral forte, um derivativo forte aqui, né, ele não chegou a oscilar,
né? Mas aqui tá. Então o meu controle proporcional faz com que ele estabilize próximo do 1. O integral vai fazer com que ele zere esse final do erro aqui, né? Para ele se aproximar do próximo do 1. Vou colocar ele aqui com integral 0 para a gente comparar. Está se aproximando do valor próximo para um valor igual depois de um tempo ao set point, né, para eu zerar efetivamente meu erro ao longo do tempo. E o meu derivativo, ele vai agir para diminuir essa oscilação que eu tenho. E aí você tem maneiras de você setar isso aqui para você fazer com que essas coisas ajam no menor tempo possível, certo? Então, para esse sistema, a resposta próximo do ótima é alguma coisa aqui como 350. Aqui ele está melhor. Já dá para ter uma ideia, né? O efeito de cada um, certo? Então o derivativo vai agir nesse começo da curva para ele ir estabilizar, para ele responder rápido às variações. O integral vai agir no final da curva para depois ele estabilizar próximo do 1. Eu não posso aumentar demais o integral, senão, apesar do derivativo, ele vai começar a oscilar. Aqui por acaso o sistema é tão estável que ele não está acontecendo. Eu teria que botar um derivativo bem pequenininho aqui para ver isso daqui. E, né, o proporcional sem ele, né, vai fazer se estabilizar assim a médio prazo, né? Se eu zerar o integral, pronto, se o proporcional, pronto, só com o integral e derivativo, mesmo assim eu tenho aqui, certo? Essa é a ideia de usar o PID, né? E aí você tem alguns métodos para o ajuste dos valores do PID. Pronto, agora ele está bem oscilante aqui, apesar de eu ter um efeito derivativo. Se eu aumentar esse derivativo, ele vai diminuir essa tendência de oscilação, mas ainda assim fica uma resposta muito ruim, né? Eu só consigo melhorar essa resposta aplicando um controle proporcional aí diminuir. Aí você veja que você ajustando esses parâmetros, você consegue diminuir o overshoot, diminuir esse tempo de transição e assim por diante, né? E tendo essa sensibilidade do que é que cada uma dessas constantes aqui do PID funciona, certo? Esse sistema tá aqui, é uma programinha em Python, tá no GitHub, e aí ele tá no GitHub, né? Esse é um notebook do Jupyter para fazer essa simulação, certo? Então esse signal permite que eu descreva um sistema. Aqui eu já estou fazendo a resposta do sistema já com KP, KD realimentado diretamente, né? E isso está disponível aqui nesse endereçozinho, né? Eu vou colocar para vocês também, para vocês acharem. Ok? E é isso. Virtus Impávida.